Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Josés e mais uma vez tenho o privilégio de compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Antes, porém, eu quero lhes dar uma explicação. Durante a última semana eu recebi algumas novas atribuições e, em função disso, eu tive que mudar o cronograma de publicação dos vídeos, que a partir de agora serão todas as terças e quintas-feiras, mas sempre com o mesmo desejo de abençoar, com a mesma paixão, com o mesmo teor, conteúdo e compromisso com a palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre uma personagem bíblica muito importante para a nossa vida, para o nosso entendimento, e que para nós, dentro do estudo da palavra de Deus, muitas vezes não é mencionada, ou quando é mencionada é apenas de um lado negativo. Porém, eu quero abordar, ou tentar abordar com um pouco mais de amplitude, essa pessoa. E essa pessoa é Absalão, um dos filhos do rei Davi. Um daqueles vários filhos que o rei Davi teve e que provavelmente, como todos eles, sonhavam com o trono, em lugar do seu pai na época da sua substituição. E Absalão era um líder, um homem influenciador, alguém que tinha uma capacidade muito grande de influenciar pessoas. Além de tudo, tinha um bom porte, uma boa aparência, era bonito, era alguém que se apresentava muito bem, e nós sabemos o quanto a imagem e a postura de alguém tem influência na credibilidade dessa pessoa ou não, além da sua capacidade de comunicação, de persuasão das pessoas. Porém, Absalão passou por momentos difíceis na vida, como todos nós passamos. Ele passou por uma grande tragédia, que foi o estupro da sua irmã Tamar. E pior, por parte do seu meio-irmão Amnon. Amnon estuprou a sua meia-irmã Tamar e depois a desprezou em seu coração. Isso gerou ódio no coração de Absalão, que era irmão de Tamar. Absalão então decide se vingar de Amnon, porque o rei Davi, quando toma conhecimento disso, não assume nenhuma postura e não toma nenhuma atitude com Amnon, seu filho, em termos disciplinares. Provavelmente isso também tenha gerado em Absalão algum ressentimento e alguma amargura de ver que o seu pai simplesmente deixou que aquilo passasse sem nenhuma reprimenda, sem nenhuma atuação da parte dele. Então Absalão decide fazer ele mesmo a justiça pela sua própria mão. E ele trama a vingança contra Amnon e organiza um jantar na sua casa, uma festa, um banquete, convida todos os seus irmãos, e quando todos os irmãos estão lá, ele manda que os seus servos matem Amnon e diz a eles: sejam fortes e corajosos, porque eu vou assumir a responsabilidade, vocês não terão culpa nenhuma sobre isso, porque estão sob as minhas ordens e são meus servos. E assim esses homens fazem, eles matam Amnon, e aí Absalão foge de Jerusalém e fica 3 anos fora. Absalão, nesse tempo que está fora, ele não é procurado pelo rei, o rei também não se importa em buscar Absalão e trazê-lo a uma corte ou qualquer coisa que fosse, e ele então fica fora e depois decide voltar e busca a ajuda do seu primo Joabe. E Joabe fala com ele sobre a volta, sobre a necessidade dele voltar, ou como seria importante, e ele decide voltar. Absalão volta para Jerusalém, quer voltar para Jerusalém, mas o rei não permite. Então Joabe trama toda uma situação, enviando uma mulher que conta uma história semelhante àquela que houve entre Absalão e Amnon, e pedindo ao rei que permita a ela não perder o seu filho mais velho, porque se o seu filho mais velho fosse punido com a morte, ela não teria mais ninguém. E o rei diz que sim, e que permite a ela isso, e que o seu filho estaria sob a guarda dele e tal. E aí essa mulher lhe diz que ele está agindo bondosamente com ela, mas não fazia isso com o seu filho Absalão. O rei então entende que há ali uma trama, que aquela mulher está ali sob as ordens de alguém, e ele entende imediatamente que é sobre Joabe. Ela confessa que sim, foi Joabe quem enviou, e ele então diz a Joabe: olha, eu vou atender o seu pedido, pode trazer Absalão de volta a Jerusalém, mas eu não quero vê-lo. E Absalão vai morar na sua casa em Jerusalém, porém não pode apresentar-se diante do seu pai, o rei. Depois de algum tempo, Absalão quer ver o rei. E ele chama Joabe 2 vezes na sua casa para que Joabe fosse interceder junto ao rei em favor dele, mas Joabe não vai até a casa de Absalão.
Então Absalão toma uma atitude drástica, ele manda com que os seus servos incendeiem a lavoura de Joabe. E assim ele obriga Joabe a ir diante da sua presença, buscar explicações, e ele diz por que fez isso. Você não veio quando eu lhe chamei, e essa foi a forma que eu achei de chamar a sua atenção, de te trazer aqui, e agora eu quero lhe dar as ordens do que você deve passar ao rei. Joabe então ouve o que ele tem a dizer, vai ao rei e intercede por Absalão, e o rei permite que Absalão vá à sua presença. Quando Absalão vai à presença do rei, ele beija o rei, abraça e beija o rei, como num sinal de amor, de amizade, de carinho. No entanto, não é assim que Absalão age na sequência. E o capítulo 15 de 2 Samuel, toda essa história que eu estou contando começa no capítulo 13, e aqui até o capítulo 15, Absalão assume uma postura de conspiração contra o seu pai. Ele começa a acordar bem cedo durante os dias da semana em que os juízes, os representantes do rei iam para as portas da cidade. E ali na porta da cidade, eles recebiam as pessoas que vinham trazer qualquer causa que tinham para tratar, e eles então julgavam essa causa. Absalão fez o que? Ele se antecipou. Ele ficou no caminho, ele foi para o caminho. E antes da chegada da porta, ele recebia e abordava as pessoas. E as pessoas vinham e ele perguntava de onde eram, e as pessoas diziam de que lugar de Israel eram, perguntavam qual era a sua questão, e as pessoas apresentavam a questão, e aí ele se fazia de vítima. E ele dizia, fosse eu capaz de julgar a sua causa, fosse eu o juiz de Israel, porque não há ninguém na porta que possa atender você. Ou seja, o rei não se importa com as questões do povo, o rei não se importa com as dores do povo. E ele então, por se antecipar, por chegar antes, né, dos juízes que estavam ali aguardando as pessoas, ele começou a ganhar o favor das pessoas, e as pessoas começaram então a ouvir Absalão. O versículo de número 6 do capítulo 15 diz que ele conquistava a lealdade dos homens de Israel, porque ele se antecipava aos juízes, ele ia ao encontro dessas pessoas para conspirar contra o rei. E essas pessoas, por não saberem se de fato havia ou não alguém ali que pudesse ajudá-las, e por não depois irem até o rei e falar, rei, o senhor não pode me ajudar, então eu vou no Absalão. Não, eles não iam, eles simplesmente paravam no Absalão e confiavam nele e legavam toda a sua lealdade a Absalão. O resultado disso é que Absalão reuniu forças políticas através do apoio popular para se rebelar contra o seu pai, o rei. E ele então vai contra o seu pai e o rei tem que fugir de Jerusalém. Então Absalão temporariamente assume o governo de Jerusalém. E isso por causa da sua amargura. Essa é a questão. Todos nós exercemos influência sobre alguém. Todos nós estamos marcando a vida de alguém de uma forma ou de outra. A questão é como nós estamos marcando a vida dessas pessoas. Qual é o sentimento que nós trazemos no nosso coração? Há pessoas que nos influenciam. Há pessoas a quem nós admiramos, mas há pessoas que também nos admiram. Às vezes são nossos filhos, cônjuge, amigos, colegas de trabalho, irmãos na igreja, que nos admiram, que nos olham, mesmo quando não estamos ocupando lugares de liderança, mas temos a natureza do líder. E todos nós, de alguma forma, influenciamos alguém e temos a admiração de alguém. E é essa a questão que eu quero tratar com você e te chamar a uma reflexão. Qual é o sentimento que perdura no seu coração? Nós precisamos sondar o nosso coração. Absalão deixou que a amargura tomasse conta do seu coração, que o ódio tomasse conta do seu coração. E toda a sua influência, toda a sua capacidade de influenciar as pessoas passou a ser norteada então por esse sentimento. E com esse sentimento ele fez muitas coisas ruins, ele prejudicou muito a sua família, o seu pai e ao próprio Israel como um todo. Por conta desse seu sentimento, ele trouxe guerra a Israel. Mas mesmo assim, Absalão
ganhou a confiança de muitas pessoas que creram nele por conta do seu poder de influência. Você é admirado por alguém, ainda que você não creia nisso. E a questão é qual é o sentimento que você está nutrindo no seu coração. As pessoas que nos admiram copiam aquilo que nós fazemos e aprendem a nossa forma de sentir. Nós precisamos então, como homens e mulheres de Deus, como jovens, meninos e meninas de Deus, como servos do Altíssimo, independente da faixa etária que pertençamos, nós precisamos sondar o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração para que a amargura não tome conta dele. A amargura de Absalão o levou à morte na sua juventude por conta do ódio contra o seu pai, por conta da amargura contra o seu pai. Ele morreu muito jovem por conta de um sentimento ruim nutrido em sua alma. E é essa lição que Absalão deixa para nós. Não adianta ter um grande potencial e ser dominado por sentimentos ruins. Não adianta ter grandes capacidades e dons e utilizá-los para prejuízo dos outros. Não adianta de nada sermos alguém com poder de influência sobre outras pessoas, se essa influência não é boa. Se essa influência vai gerar o mal para alguém e até mesmo para as pessoas a quem nós influenciamos. Nós precisamos sondar o nosso coração. Nós precisamos constantemente nos policiar, nos autoanalisar, para que não deixemos que a amargura tome conta do nosso coração, a tristeza, a raiva, a ira, porque todos nós já passamos e muito provavelmente passaremos muitas outras vezes momentos de tristeza, momentos de amargura, momentos de ira, porque nós somos seres humanos, sentimentos. Então, não é pecado passar por isso, pecado é alimentar isso, pecado é tornar esses sentimentos ruins guias da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a sermos bons influenciadores e que o sentimento que domine o nosso coração seja sempre da gratidão, o da alegria, de apesar de o Senhor ainda está conosco. Como Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repare que Paulo diz, em tudo dai graça. Não é por tudo, não é, Senhor, eu te dou graças porque eu estou com câncer, eu te dou graças porque eu fui demitido. Não, é em tudo. Em tudo significa apesar de, Senhor, eu te dou graças porque apesar dessa enfermidade, o Senhor está comigo. Senhor, eu te dou graças porque apesar da demissão, eu sei que o Senhor vai continuar me sustentando, porque apesar da minha insegurança pessoal, eu continuo acreditando no Senhor. Eu te dou graças, porque eu sei, meu Senhor, que por mais extenso que seja o vale, ainda que ele seja um vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. O Senhor me guarda. Graças eu dou, porque eu sei que o Senhor está comigo. Absalão não tinha gratidão no seu coração por tudo de bom que ele vivenciou, por todas as suas experiências e por tudo aquilo que ele teve na sua vida. Ele simplesmente focou no momento de tragédia e alimentou aquela amargura por toda a sua vida, o que acabou levando à morte. Sonde o seu coração, sonde o seu espírito, sonde a sua alma, sonde os seus sentimentos, sonde os seus pensamentos e siga o que a palavra de Deus nos diz. No demais, irmão, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for agradável, tudo que for justo, tudo que for honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Filipenses 4:8, eu costumo brincar e dizer que é o texto da saúde mental da Bíblia. Cultive coisas boas na sua mente, cultive bons sentimentos no seu coração, porque você desfrutará da bênção de Deus e terá justamente o oposto do que Absalão teve. Você terá vida e vida com abundância, você estará reinando em vida com Cristo, porque Cristo, nosso Senhor, tem para nós um lugar especial. Que o Senhor te abençoe, que a graça do nosso Senhor seja sobre a tua vida. Fique com Deus e até o próximo, em nome de Jesus.